Hoje tem Jack, hein? Calma que não é o de quadra. Jack Bruschi, a Drica Evarino vai chegar por aqui. Drica, boa tarde. Mais um jogo de vida ou morte para o Tricolor em campo primeiro. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. O Tricolor não tem mais margem para erro nesse quadrangular aí do rebaixamento. Depois de vencer aqui na Arena Joinville, o Jack volta a enfrentar o Carlos Renault, dessa vez lá em Brusque, hoje às 7 horas da noite. Conseguiu a primeira vitória, não diante da torcida, porque já foi no primeiro jogo, né, da punição com portões fechados. A gente está vendo aí as imagens dos gols da vitória do Joinville e agora vai em busca dessa segunda vitória para ir a 6 pontos, ultrapassar inclusive o Carlos Renault, que tem 4 nesse quadrangular, e manter vivas aí as chances de escapar desse rebaixamento. Lembrando que esse jogo contra o Carlos Renault, ele serve como o retorno desse quadrangular, né? Já que já jogou os 3 jogos primeiros, Marcílio Dias, Figueirense e Carlos Renault, e agora a tabela é aquela espelhada. Primeiro Carlos Renault fora de casa, depois Figueirense em casa e fecha com o Marcílio Dias fora de casa. Vencendo hoje lá em Brusque, né, no antigo Augusto Bauer, Joinville vai a 6 pontos. E aí, amanhã é hora de torcer, inclusive, para o Figueirense vencer e ficar Figueirense e Marcílio Dias com 7, Joinville com 6 e Carlos Renault com 4, para embolar todo esse quadrangular do rebaixamento e o Joinville continuar aí com esperanças de ser o único time a escapar da Série B do Campeonato Catarinense. Para esse jogo de logo mais às 7 horas, o técnico Serginho Catarinense vai ser obrigado a fazer mudanças com relação ao time titular do jogo aqui na Arena Joinville, porque o Bruno Camilo acabou se lesionando, né? A gente trouxe aqui durante essa semana, acabou rompendo aí o ligamento do joelho, 8 meses é o protocolo fora dos gramados e com isso o Serginho Catarinense vai ser obrigado a mudar. Tem algumas opções, utilizar o Rickson, que é um volante de origem, ou então colocar o Fernando Neto um pouco mais adiantado e trazer o Gabriel Terra um pouquinho para trás para ganhar esse meio campo com um pouco mais de qualidade de passe. A gente vai ver às 7 horas da noite qual foi a decisão do Serginho Catarinense para buscar essa vitória e é ele que fala, inclusive, sobre essas opções que ele tem para logo mais. É um time jovem, né, que joga, entre aspas, sem muita responsabilidade, então fica bem flexível para eles. Eles já vieram de uma forma aqui assim, jogando dentro da arena, depois tiveram que dar uma arrumada, uma reforçada no meio campo, né, porque ficou um pouquinho frágil, né? Então, tenho certeza que vai nos causar um incômodo se a gente não colocar o pé, se a gente não agredir o adversário em linha alta, botar o pé o tempo todo, né? E ter uma marcação também forte. E esse controle de jogo que eu sempre prezo, né? Controlar o jogo o tempo todo, mesmo no sintético, fazer jogar, confiança, e é o jogo que eu gosto. Então, a gente vai tentar anular o adversário o mais rápido possível para que a gente possa ter o controle também durante a partida toda, né? Tá aí, né, o Serginho Catarinense falando como quer jogar logo mais até para conseguir essa segunda vitória do Jack e dele no comando do Tricolor. Eu já vou vindo para cá porque agora a gente vai dar uma olhadinha nos placares dos jogos válidos pela primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Jack joga na semana que vem, na terça-feira a gente trouxe aqui, mas ontem a gente já teve jogos da primeira fase. Joinville entra na segunda fase e tem representante catarinense se classificando para essa segunda fase. O Santa Catarina venceu por 2-0 o IAP lá do Maranhão e garantiu essa vaga na próxima fase, jogo que aconteceu em Rio do Sul. Araguaína 0, Primavera 3, o time paulista também se garantindo aí na próxima fase, vencendo fora de casa por 3-0. O Porto lá da Bahia vencendo por 2-1, também carimbando a sua classificação para a próxima fase. E o Maguari vencendo o Laguna por 1-0, também garantiu. Ao todo, 14 clubes já se classificam, aliás, e os 12 já foram definidos nessa primeira rodada. Hoje a gente tem mais 2 jogos para definir mais 2 classificados para essa segunda fase que o Joinville joga na terça-feira aqui na Arena Joinville. Mudando agora um pouco de assunto, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, tem a apresentação oficial do Sub-19 do Joinville Vôlei. Essa aqui vai ser a primeira equipe masculina de base do time, começando o trabalho aí de formação de atletas, né? Para servir ao time principal. São 18 atletas com idades entre 15 e 18 anos que foram escolhidos lá naquela seletiva que foi realizada em dezembro na Univille. São 2 atletas aqui da cidade de Joinville, mais 2 catarinenses, 3 paulistas, 3 mineiros, 2 gaúchos, 1 paranaense e 1 sul-matogrossense, formando essa equipe sub-19 que disputará o Campeonato Brasileiro Interclubes, o Campeonato Catarinense, os Joguinhos Abertos representando o Joinville em parceria com a Avojoy e também a Taça Paraná tradicional
Taça Paraná. O técnico William Machado, que também é supervisor do time principal, fala um pouquinho sobre o início desse projeto. E a gente tem pretensões dessas competições que nós vamos participar, por exemplo, estadual catarinense, disputar uma Taça Paraná, o campeonato CBI, e é óbvio que nós, enquanto treinadores e atletas, a gente tem o objetivo de sempre ser campeão, né? Sempre estar no pódio. Então o nosso objetivo não vai ser diferente, por mais que seja o nosso primeiro ano, nós fizemos uma seletiva e trouxemos atletas muito capacitados para disputar essas competições, para representar o nosso clube aí, Joinville Vôlei, e a cidade de Joinville também. Tá aí, né? Muito bacana a gente ver também. Já temos os projetos sociais espalhados pela cidade, em Itapoá. E agora a base, o Sub-19 aí com atletas adolescentes já, né? Tem jogador de 15 anos, 16, 17, 18. Muito bacana a gente ver também a base do Joinville Vôlei. E ainda falando de quadra, hoje tem a apresentação oficial do JEC Futsal. O time está nessa reta final de preparação para a Supercopa, viaja no domingo, tem amistoso no sábado e hoje vai ser apresentado para a torcida tanto o novo elenco, né? Que temos uma reformulação grande no JEC Futsal, como o novo uniforme para essa temporada de 2026 e o calendário de competições que a gente já falou aqui, que é bastante extenso. O Joinville tem muitas competições para disputar aí nas quadras nesse ano e hoje vai ter aí essa apresentação oficial para a torcida a partir das 7 horas da noite lá no Centro Eventos Carl Hansen. É um evento já tradicional, né, para conhecer o novo uniforme. E eu já vou falando aqui que o uniforme, Sabrina, tá muito bonito, tem muitas... Eu tive um spoilerzinho. Tem muitas... Acho que ela insistiu um pouquinho para ver. Tem muitas referências aí, né, à nossa cidade, algumas características que formam o Joinville aos 50 anos do JEC, obviamente. Então, fica aí o convite para todo mundo a partir das 7 horas lá no Centro Eventos Carl Hansen para a gente dar o start aí nessa temporada que esperamos seja de muitas conquistas. Quase não gosta. Desafio da rádio para amanhã também. Qual camiseta ela mais gostou? Ela sempre tá na branca. Vamos ver amanhã. Eu brinquei que eu sempre tenho aquela, né? Vai apresentar o uniforme, eu fico. Esse ano eu vou escolher uma diferente. Todo ano eu escolho a branca. Amanhã falamos então. Valeu, Drica. Boa tarde para você e para quem está em casa também.